Em 1978, um piloto se perdeu com um monomotor no meio do Oceano Pacífico sem nenhum instrumento. Um comandante de um DC-10 que estava voando na área ficou sabendo pelo rádio e decidiu salvar a vida do cara. Essa é uma das melhores histórias de aviação de todos os tempos. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Senta que lá vem história. Tudo começou em dezembro de 1978. Um vendedor de aeronaves que morava lá em São Francisco vendeu 2 Cessnas 188 AG Wagon para a Austrália. O contrato de venda dizia que ele tinha que entregar esses aviões lá na Austrália. Só que, como vocês sabem, entre São Francisco e Austrália dá uns 12 mil quilômetros em linha reta. Não é um lugar muito pertinho, né? Só que perder uma venda dessas em plena crise econômica, nem pensar. E aí o cara arrumou um parceiro para voar com ele de ala até lá. Já que, caso ocorresse algum problema com o avião em cima do oceano, aí o outro cara estaria perto para direcionar, chamar o salvamento, né? Qualquer coisa assim. Esse aí seria o caminho planejado para fazer a entrega do avião. Só que com um detalhe. A autonomia do Cessninha é de 2 horas de voo. E alguma dessas etapas aí ia durar até 14 horas voando. Como a Terra é um belo de um globo redondo, eles voariam para oeste na hora que eles saíssem de São Francisco. E a primeira escala seria em Honolulu, no Havaí. Olha só a quantidade de água que esses caras iam atravessar. Por isso que o Guilherme Arantes compôs aquela música. E o Chico Buarque tem aquela, né? Tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar. E a navegação é o que faz essa história ser tão maravilhosa. Lá em 1978, o GPS para navegação aérea ainda estava engatinhando, ainda não se usava GPS. Para falar a verdade, só ia se tornar alguma coisa usável na aviação lá pela metade dos anos 90. Então como é que se navegava sobre os oceanos nessa época? Essa é uma pergunta que muitos de vocês já fizeram. A navegação era feita por um sextante. Se media a posição das estrelas ou do Sol. E dentro de um avião, como é que faz isso? Agora você já sabe para que serve aquelas janelinhas que tinham nas fuselagens dos primeiros 737. Era para usar um sextante. Daqui a pouco vocês vão entender mais um pouquinho disso. Mas vamos lá, esse Cessninha, que é muito parecido com o Ipanema, que é um avião agrícola, né? Ele não tem instrumentos de navegação. Porque não precisa, o cara só vai ficar na lavoura, ele não vai fazer navegação. Só que para fazer essa travessia que esses dois iam fazer, eles tinham que ter no mínimo um auxílio de radionavegação, que é para quando ele chegasse perto de uma ilha, poder localizar o rumo e seguir até uma pista para pousar. Quando eles estivessem em cima do mar, né, sobre a água, eles usariam um transferidor e cartas de navegação para calcular o vento e a proa que eles tinham que seguir. E claro que eles também tinham que ter uma sensibilidade boa na bunda para saber quando o avião estava derrapando para um lado e para o outro, né? Olha como que era o painel do Cessninha. Dá para perceber que não tem muito espaço aí para instalar um instrumento de ADF, não é mesmo? Como é que eles fizeram então? Eles pegaram fita adesiva, isso mesmo, e colaram na parte de cima do painel. E talvez isso não tenha sido uma boa ideia. Já já vocês vão saber o que é ADF. A travessia dos 2 Cessninhas ocorreu sem problemas de São Francisco até Pago Pago, lá na Samoa Americana. Sempre voando em formação, um carinha do lado do outro, o Jay e o ala dele. Só que no dia 21 de dezembro, logo na decolagem, o companheiro do Jay se acidentou. Ele não conseguiu decolar e o avião caiu na cabeceira. O Jay viu tudo do acidente, porque o cara estava na frente dele. Aí ele retornou para o aeroporto, pousou e até ajudou a resgatar o companheiro de dentro do avião. Não aconteceu nada com o cara. Só que ele estava desistindo de ir sozinho já para Norfolk, que era a última escala antes de chegar na Austrália. Mas aí o colega acabou conversando com ele e falou: pô, se a gente não levar o avião, a gente não vai ganhar nada, já gastamos uma grana para vir até aqui. E eles estavam muito mal de grana, os dois. E aí, no primeiro raio de sol do dia seguinte, o Jay decolou sozinho em direção à imensidão do Mar Azul.
Isso dá até um nome de filme, né? Ele fez tudo certinho como ele tinha feito durante todo o trajeto. Conferiu cada cálculo de navegação, sintonizou o seu ADF, que estava colado com fita, vocês lembram, né? Ele sintonizou já para a frequência da ilha de Norfolk, do aeroporto. Porque mesmo que ele errasse um pouco nos cálculos, ou o vento tirasse muito o avião da rota, né, na hora de calcular no mapa, ainda assim ele teria... O ADF tem um alcance aí de mais de 200 km para receber o transmissor de rádio da ilha. Então, mesmo que ele tivesse perdido, na hora que o ponteiro do ADF sintonizasse e capturasse a estação de rádio, era só ele apontar o avião para onde o ponteiro estivesse seguindo e estava tudo certo, ia chegar no aeroporto. Para quem não sabe, o ADF funciona assim, ó. Você seleciona uma frequência de rádio e o ponteiro, e aí tem um instrumento que tem um ponteiro no avião. Aí o ponteiro vai apontar para onde está a transmissora desse rádio. Por exemplo, se você está em Santos e sintoniza a Transamérica AM, tem que ser AM, tá? O ponteiro do instrumento de ADF ele vai apontar para onde está a estação de rádio. Aí se você seguir nessa direção, vai ter uma hora que seu aviãozinho vai passar em cima da estação Transamérica. E agora vocês já sabem porque que antigamente as rádios falavam o seu prefixo. ZYD845, Rádio Globo, blá blá blá. Esse ZYD alguma coisa era o prefixo da estação de rádio que tinham nas cartas de navegação. ZYJ455. Voltando ao nosso amigo Jay que está voando sozinho lá em cima do oceano. 14 horas depois dele decolar lá de Pago Pago, o Jay recebeu lá no ADF os sinais da rádio vindo de Norfolk. E aí ele relaxou, porque o ponteiro estava apontando bem para frente, que era onde ele tinha calculado mais ou menos no mapa. E aí ele seguiu em linha reta. E aí pelos cálculos, ele achou que em 30 minutos ele ia estar passando em cima do aeroporto. Depois que passou 30 minutos, a ilha nem apareceu na frente dele. Aí ele coçou a cabeça, olhou para o ADF continuava indicando para frente. E ele pensou... Eu acho que o vento de nariz está muito maior do que o que eu havia pensado. Aí ele continuou seguindo em frente, seguindo o ADF, né? E foi, chegou uma hora que o ponteiro começou a girar igual doido. E quando um ponteiro de ADF começa a girar assim, é porque você perdeu o sinal de sintonia da rádio que você estava sintonizado. O que o Jay fez? Pegou outras cartas e começou a sintonizar várias frequências que ele tinha nas cartas de alguma frequência de ADF, só que o ponteiro continuava girando. E aí foi que ele percebeu que o único instrumento de navegação que ele tinha falhado. Mano, nesse momento nenhum alfinete passaria pelo local que vocês estão pensando, mesmo que batesse com a marreta. Jay estava perdido no meio do Oceano Pacífico sem ter nenhuma ideia de onde que estava Norfolk. Ele então pegou o rádio HF. Dá uma olhada no meu vídeo aí sobre o varal na cauda dos aviões que vocês vão entender o que é um rádio HF. Então ele pegou o rádio e mandou um Mayday para o controle de tráfego aéreo da região de Auckland. E ele informou a situação dele. Tô perdido. Ele tinha sido piloto da Marinha Americana e ele começou a fazer uma busca quadrada em cima do oceano. Ou seja, ele começava a voar, fazia uma curva, voava para cá, fazia uma curva, voava para cá, fazia outra curva, voava para cá, e ia aumentando esses quadrados até achar algum lugar que ele pudesse pousar antes que o combustível acabasse. Enquanto isso, em uma rota quase perpendicular a que o Cessna devia ter feito, um Douglas DC-10 da Air New Zealand, estava sendo pilotado pelo Gordon Vett, tinha decolado das Ilhas Fiji e estava a caminho de Auckland, na Nova Zelândia. E aí ele foi informado pelo controle de tráfego aéreo que tinha um avião perdido em algum lugar por ali. O Gordon, então, ele demonstrou assim o máximo de grandeza que existe num ser humano. E aí ele perguntou para a tripulação dele se a tripulação aceitava que ele ajudasse a encontrar o piloto perdido. Todo mundo da tripulação disse que ajudaria. E ele então perguntou para os 80 e poucos passageiros que ele estava levando se eles perdoariam o atraso do avião de chegar em Auckland se ele pudesse salvar um homem perdido ali na imensidão do Oceano Pacífico. Todos os passageiros disseram que sim. Como o DC-10 ele possuía 3 sistemas inerciais de navegação, então a todo momento ele sabia onde o avião dele estava por causa do sistema inercial. O que ele fez para encontrar o Cessna, ajudado por um passageiro
Porque quando ele fez o anúncio para os passageiros, um passageiro também se identificou para ele como sendo navegador. Era o Malcolm Forsyth. E esse cara também, o que os dois fizeram juntos foi digno de um prêmio Nobel. Estão prontos para saber o que esses dois fizeram? Quando eles tentaram entrar em contato com o Jay, usando o rádio VHF, não HF, tá? O VHF, eles não tiveram resposta. O que significava então que o Cessna estava a pelo menos 200 milhas náuticas de distância do DC-10. Porque o rádio VHF é um rádio de baixo alcance. O que Gordon não sabia ainda era se o Cessna estava na frente dele ou se eles já tinham passado pelo Cessna. Então começa toda a beleza do conhecimento científico e do planeta ser um globo lindão e bonitão. Para descobrir onde é que o Cessna poderia estar, Gordon entrou em contato com Jay usando agora o rádio HF, que é aquele de longo alcance, e pediu para o Jay manobrar o avião dele e virar a ponta do nariz do Cessna em direção ao Sol. E informar o que a bússola indicava quando ele estivesse exatamente apontado para o Sol. Ao mesmo tempo ele pegou o DC-10 e apontou para o Sol. E aí o Jay falou, ó, minha bússola está indicando 274 graus. E aí o Gordon olhou a bússola do DC-10 e ela estava indicando 270. Isso então significava que o Cessna estava na frente deles, ou seja, ao sul da posição que eles estavam. E a mais de 200 milhas de distância, né? Porque o rádio HF não funcionava. Então eles já sabiam que estava para o sul e a mais de 200 milhas. Sabendo disso, agora eles tinham que descobrir se o Cessna estava mais para oeste ou para leste deles. E aí Gordon, ele pediu uma ideia sensacional. Ele criou um sextante na mão do cara. Ele falou assim, ó, Jay, aponta sua mão para o horizonte, assim, desse jeito, com a mão fechada assim, acho que dá para ver aí, né? Com a mão fechada assim. Aponta para o horizonte, coloca essa parte aqui na linha do horizonte e mede quantos dedos tem para a altura do Sol. Daí o Jay mediu 1, 2, 3, 4 dedos até chegar do horizonte até o Sol. Aí o Gordon pegou e fez a mesma coisa e mediu com a mão dele. E aí a altura do Gordon era de 2 dedos. Aí vejam só, como a altura do Sol era maior para o Cessna do que para o DC-10, isso significava então que o Cessna estava mais perto do Sol, por isso via o Sol mais alto. Logo, ele estava oeste do DC-10. Olha que sacada, mano. Como felizmente o Gordon não acreditava, ou melhor, ele sabia que a Terra não é o centro do universo, aí ele foi capaz de estimar que o Cessna estava a sudoeste da posição que eles estavam. Como cada dedo significava aproximadamente 2 graus na abóbada, e cada grau equivale a 60 milhas náuticas, então o Jay estaria aproximadamente 240 a 250 milhas de distância, em algum lugar sudoeste deles. A questão ainda era aonde. Foi então que Gordon e o Forsyth eles tiveram a grande ideia de usar o alcance da transmissão de rádio VHF para triangular a posição onde Jay estava perdido. É mais ou menos como os satélites de GPS funcionam na hora que você está usando o seu Waze. 3 satélites triangulam a sua posição e sabem onde você está, pelo menos 3, né? Como eles sabiam que o diâmetro de uma transmissão de VHF entre os dois era de aproximadamente 400 milhas náuticas, eles resolveram então apontar para sudoeste, que era onde tinham calculado que o Jay estava, e eles iam marcar no mapa um ponto na hora que eles conseguissem contato pelo rádio VHF. Só que para isso funcionar, eles tinham que pedir para o Jay ficar voando em círculo bem pequenininho, sem sair do lugar. E agora imagina, né? Você está perdido no meio do oceano, como é que você vai ficar voando em círculo sem ter a mínima chance de encontrar um lugar para pousar? Ou seja, tem que confiar muito, né? Mas o Gordon conseguiu passar essa confiança para o Jay e ele começou a voar em círculos pequenininhos assim. E a ideia era a seguinte: assim que ele conseguisse contato VHF, eles iam marcar um ponto no mapa de navegação. Daí eles iam voar em linha reta por 400 milhas, que é o diâmetro do rádio VHF, até perder contato. E eles perderiam aí no ponto 2. Perdeu contato, eles voariam mais 400 milhas afastando do ponto 2, para então iniciar uma nova aproximação até estabelecer contato, que é aí o ponto 3. E depois ia afastar novamente até perder contato de novo, que é o ponto 4. Esse processo inteiro demorou 3 horas. Imagina o cansaço do Jay.
porque nesse ponto o cara já tinha voado 18 horas sentado numa cadeira que nem reclinava, cara. O Gordon então ele usou a intersecção das mediatrizes perpendiculares aos trajetos que eles voaram quando possuía a comunicação VHF. Então Gordon estimou o centro dessas bissetrizes como sendo a localização do avião, do Cessninha. Tanto o DC-10 quanto o Cessna estavam consumindo combustível. Só que o DC-10 tinha decolado com combustível a mais de Fiji, por pura sorte. E o Gordon já tinha decidido que se precisasse ele ia alternar Norfolk, ele não ia para Oakland. Só para salvar a vida desse cara que estava perdido. E ao mesmo tempo, Jay, para economizar combustível, ele tinha empobrecido a mistura do combustível dele, que é você ajustar a mistura de combustível para ir o mínimo possível de gasolina. Vai mais ar do que gasolina. E aí você economiza muito. Então, uma vez que ele marcou o ponto provável de onde o Jay estava, Gordon apontou o DC-10 para lá e seguiu, na esperança de que o Cessninha conseguisse ver o contrail do avião dele, né? Aqueles rastros brancos que ficam atrás do avião. Só que não estava formando contrail, porque ele estava voando um pouco mais baixo e a temperatura lá na região não era baixa. É como aqui no Brasil, a gente vê pouco contrail, a gente só vê mais no inverno, no verão não vê muito. E aí eles chegaram ao ponto máximo do altruísmo. Eles falaram, vamos alijar um pouquinho de combustível. Quem não sabe o que é alijar, olha o meu vídeo aí de alijamento. E durante alguns minutos eles iam soltar combustível no céu para formar uma trilha, na esperança de que o Jay conseguisse enxergar essa trilha. Só que o Jay nunca viu, porque a parte de cima do cockpit do Cessninha era meio embaçado. Então ele não conseguiu olhar para cima e ele não viu a trilha do combustível. Se você acha que pode piorar, o sol estava começando a se pôr e em breve estaria tudo escuro em cima do oceano. O Jay já estava voando há mais de 20 horas em um assento sem nenhuma condição de se mover. Ele estava exausto, estava desistindo de continuar voando. E aí informou via rádio que ele ia pousar no oceano e esperar alguém encontrar ele. Só que o Gordon, ouvindo esse papo, ele sabia que se o cara pousasse na água, era o fim da vida dele, ninguém ia encontrar ele mais. Aí o Gordon partiu para o último passo dele. Ele aproveitou que o sol estava se pondo e ele se lembrou de que ele poderia determinar qual a diferença de longitude entre Norfolk e o Cessna, se os dois ajustassem os relógios e dissessem exatamente a hora que a parte de cima do sol encostasse no horizonte. Ele falou isso para o controle de Norfolk e falou para o Jay. Aí eles acertaram os relógios e aí ficaram esperando o sol se pôr. Na hora que o sol tocou a superfície do mar, o Jay informou exatamente a hora dele, que era 19h22. E Norfolk falou que era 19 horas. A diferença entre as duas observações do pôr do sol correspondia a 5,6 graus de longitude, porque 1 grau é igual a 4 minutos em tempo de relógio. Como se sabia as coordenadas de Norfolk? Então o Cessna foi estimado que estava a 291 milhas a leste da ilha. O Gordon então informou para o Jay, direcionou o Jay para voar para noroeste, até que ele avistasse a ilha. Ao mesmo tempo, um P-3 da Guarda Costeira da Nova Zelândia foi despachado para ajudar nas buscas. O Jay já estava voando há 20 horas e meia. E de repente, depois que ele direcionou o avião para o sentido que mandaram, ele começou a ver umas luzes. E aí ele ficou feliz pra caramba. Ele pensou, é a ilha. Mas não era. Era um navio petroleiro, cara. Olha só. Quando ele informou via rádio para o controle de Oakland, de Norfolk, que ele tinha avistado o navio, o controle deu um jeito de entrar em contato com o navio, que passou as coordenadas de onde o navio estava. Quando o Gordon recebeu as coordenadas, colocou no FMC do DC-10 e seguiu para o local e finalmente viu as luzes do Cessna piscando. Mais ou menos ao mesmo tempo, o P-3 que tinha decolado de Oakland também avistou o avião. Os passageiros do DC-10 que estavam há horas olhando pela janela o tempo todo para ver se avistava alguma coisa para informar o comandante, também ficaram eufóricos quando viram que o aviãozinho tinha sido encontrado. O Cessna então foi direcionado por Gordon para virar para a proa 294 e seguir que ele ia chegar em Norfolk. E aí o DC-10 do Gordon foi voando devagarzinho, acompanhando o avião do Jay.
Jay finalmente avistou o aeroporto e pousou. Quando ele tocou no solo, ele já tinha voado 23 horas e 5 minutos dentro de um assento sem se mexer. E ele já estava perdido há 8 horas em cima do oceano. Dentro do tanque de gasolina não tinha mais nada, tinha só vapor. Ele tocou no solo e o combustível acabou. Se ele tivesse ficado mais alguns minutos voando, o motor tinha parado. Como o Gordon cumpriu a missão, encontrou o piloto, pediu para o FE dele confirmar que o combustível a bordo era suficiente para chegar até Oakland, desviou o DC-10, foi para Oakland e chegou no destino com mais de 4 horas de atraso. Nenhum passageiro reclamou. Na verdade, eles ainda estavam em êxtase, né? Porque eles salvaram a vida de um ser humano. Eu não disse que essa história era demais? Ela inclusive virou um filme chamado Mercy Mission. Só que tem alguns fatos errados nesse filme, eu nem vou pôr o link dele. Por exemplo, os caras gostam de dramatizar mais, né? O DC-10, por exemplo, no filme ele pousa em Norfolk, e aí o comandante se encontra com o Jay, todo mundo se abraça. Mas isso não aconteceu na vida real, infelizmente. Depois desse feito, o comandante Gordon foi condecorado pela McDonnell Douglas, que é a fabricante do DC-10, em reconhecimento ao mais alto padrão de compaixão, julgamento e excelência aérea. É mais do que um as. Fale um joinha. Estão curtindo essa série de histórias da aviação? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham. Explodam de joinhas o vídeo. E depois de ver uma história dessa, né, das pessoas, o que o cara fez para salvar uma vida, e a gente vê o que acontece aqui no Brasil às vezes, de se perderem várias vidas por nada, dá até uma dor no peito, né? Mas é isso aí, moçada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo.